Salve Maria! Deixa eu ver se tá gravando. Beleza. Então, gente, voltei. E hoje eu vi que vocês gostaram muito do tema de eu reagindo a ex-católicos, né? Pessoas que eram católicas e viraram protestantes, né? Foi o vídeo que mais deu visualizações. Então eu voltei com essa temática. Tá chovendo, eu não sei se isso vai atrapalhar o vídeo. Tomara que não. Mas é isso. Vou fazer uma oração agora, pedindo intercessão de Nossa Senhora, e aí a gente inicia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Bem, eu sou ex-protestante, vocês devem conhecer. Eu nasci praticamente, não nasci protestante, mas eu não fui batizado na igreja católica, apesar de ter uma família católica. Desde criancinha eu já ia na igreja protestante. Comecei lá na CCB, aí depois fui para Batista, até vim para a igreja católica. Bem, inclusive eu tenho meu testemunho aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhada. E hoje eu vou reagir a ele. Eu não vi esse vídeo, tá? Porque engraçado, no YouTube não existe muitos vídeos de pessoas relatando saída do catolicismo e virando protestante. Tem mais aqui no TikTok, né? Esse rapaz mesmo, eu já conhecia, mas eu nunca vi nenhum vídeo dele. E, inclusive, esse aqui eu tô vendo pela primeira vez. Então a gente vai reagir a ele aqui. Então eu nunca vi, tá bom? Vou estar vendo pela primeira vez. Só que eu já vejo uma problemática aí. E eu espero que vocês que são carismáticos me entendam. Vocês já viram que é um pregador era um pregador da renovação carismática. E qual o problema disso? Bem, às vezes o carismatismo ele já é meio caminho andado para o protestantismo, porque existe muito foco em interpretação pessoal da Bíblia, em cultos sentimentalistas, né, em músicas sentimentalistas, oração em línguas, que é do protestantismo, muito parecido com o protestantismo. Eu falo porque eu frequentei, no início da minha conversão, eu frequentei grupos de oração, eu não gostava, eu falava, gente, isso aqui não tem nada a ver com a igreja católica, me perdoem carismáticos, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não vejo a renovação carismática como um movimento católico. Eu tenho muitas críticas, eu tenho muita dificuldade para entender algumas coisas que eles praticam, e eu acho que é muito copiado de protestante. Então, assim, já é meio caminho andado. Tanto que existem muitos relatos de pessoas que eram carismáticas e foram para o protestantismo. Então, assim, respeito, mas eu não concordo com o movimento. Tenho minhas discordâncias com o movimento. Então, você vê que ele era um pregador da renovação carismática, que já para mim, eu já vejo como meio caminho andado, né? Então, vamos lá. Estão me perguntando como é que isso foi acontecer, e eu te digo. Eu nasci em um berço católico, fiz a primeira comunhão, crismei, participava da Eucaristia, cheguei a rezar 2 terços por dia. Isso não quer dizer nada, tá? A pessoa fazer isso não significa nada. Se ela não tiver uma base de estudos do catolicismo, ela não permanece mesmo, não. Pode rezar quantos rosários for. O rosário ele não é uma garantia de que você vai permanecer firme na fé. Isso não garante nada. E aí me confessava com o padre. Porém, nada disso transformava a minha vida. Até que com 20 anos de idade, ao ouvir a palavra de Deus pura através de um filme, o meu coração foi transformado. Eu me arrependi e decidi largar a bebedeira, a pornografia. Mas... Ai, meu Deus, já começou. Desculpa. Ó, já julgando. Pera aí. Ele diz o seguinte. Minha vida não era transformada. Aí eu vi um filme para virar protestante, aí eu larguei todos os tipos de pecado. Mas espera aí, se você estava preso numa vida de pecado, sua vida não estava transformada, né? Então assim, eu vejo assim, eu tô vendo mais como uma questão mal resolvida. Ele não conseguiu abandonar o pecado dele, que é a bebedeira e a pornografia. E ó, eu acho que eu não posso nem ficar falando isso aqui. E culpou a Igreja Católica. Mas vamos lá. Ele não teve a vida transformada porque ele não conseguiu abandonar os pecados dele.
Mas vamos lá. E tudo que era pecado. A alegria que encheu a minha alma foi tão forte que eu não podia me calar. Eu precisava pregar para os meus irmãos católicos. Eu queria que o mundo descobrisse que Deus é algo muito mais forte do que apenas rituais e cerimônias religiosas. É óbvio que eu ainda acreditava na doutrina católica, mas dessa vez eu tinha o poder do Espírito Santo e eu queria transmitir ele. Se você quer saber a continuação desse testemunho, a parte 2, nos siga para acompanhar os próximos episódios. Lembrando, eu não encontrei essa parte 2, tá bom? Mas é muito engraçado, né? Ele fala que conhecia a doutrina católica, mas a doutrina católica é contra a pornografia e contra a bebedeira. Será que ele seguia mesmo? Será que ele conhecia? Vou pegar outro vídeo aqui. Mas você vê que uma pessoa, gente, que está nesse tipo de pecado, não tem como ela sentir a presença de Deus nela. Se ela não se libertou disso, não tem como ela ter uma vida transformada, uma vida espiritual transformada, né? E eu creio que ele está culpando a Igreja Católica por um pecado que ele não conseguiu abandonar. Vamos ver o próximo. Enquanto rezava o terço. Eu virei crente enquanto rezava o terço. Eu subi no monte para buscar a Deus e estava ali rezando. Até que chegou um crente e citou para mim 1 Timóteo 2,5. Ó, olha só, lembra que eu falei de renovação carismática, né? Renovação carismática, ela tende a querer dar umas copiadas no protestantismo. Nós não subimos em monte. Você sabe o que tem em monte? Mato. Eu, quando eu era protestante, eu nunca subi. Já fui convidado, mas eu nunca subi. Nunca quis. Eu acho que eu já fui convidado, mas eu nunca quis subir em monte. Gente, o que tem no monte? Mato e perigo, tá? Eu já fiquei sabendo de pessoas que foram até Extu, porque subiu em monte aqui na minha cidade. Esse negócio de subir em monte, isso é coisa de protestante. A gente vai para o sacrário, que tem a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele já tinha uma mentalidade protestante. Se ele estava subindo em monte para orar, já era uma mentalidade protestante, já estava inclinado. Que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, que se entregou em resgate por todos. Então, eu entendi que só existe um mediador capaz de me ligar a Deus, que é Jesus Cristo. E logo, eu não precisava mais de Maria e nem de nenhum outro santo, porque somente Cristo Jesus se entregou por mim e tinha o poder de me ligar a Deus. Isso já é uma falácia, né? E a doutrina católica ela não diz isso. A doutrina católica fala que a nossa salvação é por intermédio de Cristo. Isso aí é uma coisa tão óbvia, né? E uma pessoa que diz que conhecia a doutrina católica falar isso, não estudou direito, né? Quando a Bíblia fala assim, ó, só há um mediador entre Deus e os homens, é que é um que nos salva. A igreja prega isso no catecismo, a igreja prega isso em todos os documentos oficiais da igreja. O que nós cremos são nos intercessores, ou seja, é alguém que está salvo no céu e intercede por mim. E eu posso provar isso para esse rapaz citando a igreja primitiva. Tem nos museus, vocês podem pesquisar, os museus que têm as tumbas da época da igreja primitiva. Então, as pessoas lá da época da igreja primitiva. E lá tinha inscrições. Fulano de tal, interceda por mim, interceda a Cristo por mim. Então isso já era da igreja primitiva, isso já veio dos apóstolos, né? Essa questão da intercessão, né? É como se eu pedisse esse pastor para orar por mim, é uma intercessão. Então, quando a Bíblia fala que há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, é porque só Cristo que salva, né? Tanto é que Jesus fala que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não pode ser salvo, não terá a vida eterna, né? Então, como que a gente... E nós, católicos, nós só cremos... A gente crê no quê? Que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Ou seja, eu preciso participar da Eucaristia para ser salvo, receber o corpo de Cristo. Então, Maria não está na Eucaristia, santo nenhum está na Eucaristia. Então, de novo, mais uma mancada dele. Depois disso, eu ainda continuei rezando o terço por muito tempo, por teimosia, até que a palavra cresceu com tanta força dentro de mim que um dia simplesmente eu não consegui. Gente, rezar o terço por rezar não adianta. Você rezar não estando em estado de graça não adianta. E você vê que ele já assumiu que tinha problemas de pecado de bebedeira e aquele outro negócio lá. Se você rezar só como um costume, um ritual, não ter uma concentração, não adianta nada. Se você não tem uma vida de virtude, uma vida espiritual, não adianta você rezar o terço.
Outra coisa, católico não é obrigado a rezar o terço. A gente é recomendado a rezar, mas eu não sou obrigado a rezar terço. Então, isso aí ele está pondo como se assim, não, é católico que tem que rezar terço. Não é verdade. Mais pedir alguma coisa para Maria, porque Cristo Jesus é o verdadeiro mediador que me ligou a Deus e ele é suficiente. Eu sou De novo, ele está confundindo mediação com salvação. Cristo salva, Maria intercede. São coisas totalmente diferentes. um ex-pregador católico e me siga para mais conteúdos. Bem, vamos para o próximo. Isso me fez sair da Igreja Católica. Vamos lá. Lembrando, tá? Padres têm opiniões. Eu já vi padre dar tudo quanto é tipo de opinião. E muitas dessas opiniões são contra a igreja. Eu não sei, eu não sei nem o nome desse padre. Eu não sei o que ele falou. Mas às vezes você pega a opinião de um padre, igual, por exemplo, teve um padre aí que falou que Maria manda em Deus. Teve um padre que falou isso. Ele está errado. Maria não manda em Deus. Mas é o que? Ele deu uma opinião. Só que isso não é doutrina católica. Bora lá. Me fez sair da Igreja Católica. Em que sentido que nós podemos falar que Nossa Senhora é medianeira? Ela é medianeira junto ao mediador. Tipo assim, Maria nos leva a Jesus e Jesus nos leva para o Pai. O padre cometeu um erro grave ao afirmar que é Maria quem nos leva a Jesus. O próprio Jesus disse em João 6 assim: ninguém vem até mim se pelo Pai não for atraído. É o Pai quem nos leva a Jesus. E ele faz isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a crer em Jesus, João 16, verso 8 e 9. Ele nos faz nos lembrar das palavras de Jesus, João 14, e nos guia na verdade, que é o próprio Jesus, João 16, versículo 13. O Espírito Santo tem esse poder de nos levar... É um vídeo muito cortado, né? Muito picotado, né? Eu não consigo ver qual o contexto que o padre disse, o referido padre disse isso. A Cristo. E Cristo é o mediador que nos leva a Deus. Agora, colocar Maria no lugar do Espírito Santo e dizer que é ela que nos leva a Cristo é querer torná-la parte da Santíssima Trindade e tornar ela igual... Nossa, nada a ver. Primeiro, se eu coloco Maria como parte da Santíssima Trindade, eu estou falando que ela é deusa. A Igreja Católica nunca disse isso. Além do mais, a Igreja Católica combateu essa heresia muito antes do protestantismo dele existir, que é o coliridianismo, né? Que era uma heresia que ensinava que Maria era uma deusa. O que o padre disse? Ele fez um paralelo com as bodas de Caná. Por quê? Porque Maria, ela meio que fez a ponte ali, né? Para que ocorresse o primeiro milagre, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala que Maria ela é medianeira, a gente está falando que Maria ela nos auxilia, ela liga, né? Ela nos liga a Deus para ocorrer um milagre, para interceder por nós, por algum milagre, por alguma graça, né? É diferente de salvação. Ele tá apontando aí como se fosse salvação, né? Maria não salva, mas Maria intercede. Por isso que ela media as graças. a Deus. Isso é um pecado que não podemos aceitar. Eu sou um ex-pregador católico e nos siga para mais conteúdos. É isso, gente. Bem, 3 vídeos. A plataforma aqui é vídeos curtos, então é isso aí, não é nada grande. E eu não encontrei nada no YouTube, infelizmente. Então, hoje é um vídeo mais curto. Esse cara, ele não tinha um estudo profundo sobre a doutrina católica, ele tinha problemas com pecados, e é o mais do mesmo, né? É o mais do mesmo. A pessoa ela não tem um estudo aprofundado da doutrina e se torna protestante e se vai, né? É isso então. Salve Maria, com Deus.